Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o último Uchiha. Extermínio iminente. Parte 37. Capítulo 379. Independentemente da desavença entre Tsunagakure e seu daimyo, Konoha precisava esclarecer sua posição primeiro. Se Konoha se manifestou ou não era problema deles, mas se Tsunagakure acreditou neles, era outra questão. Se você não esclarecer e eles não acreditarem em você, isso é um problema à parte. Ao expor sua posição claramente, se Tsunagakure ainda tivesse dúvidas, o problema estaria do lado deles. Por outro lado, se Konoha não esclarecesse a situação, Tsunagakure poderia suspeitar de segundas intenções. Afinal, o daimyo do País do Vento vinha enviando bastante calor para Konoha ao longo dos anos. Tanto que até Tsunagakure ficou com inveja. Há muitos mal-entendidos entre o daimyo e a vila. Este assunto não tem muito a ver com Konoha. Pelo contrário, eu e o Kazekage devemos agradecer a Konoha por escoltar o daimyo até a residência do País do Fogo. O sorriso de Chiyo não vacilou enquanto ela explicava tudo com clareza, chegando até a expressar gratidão. Viu só? Que classe! Tsunade lançou um olhar para Yan. Yan a ignorou, optando por não dar a mínima atenção a ela. Classe, uma ova. Se Tsunagakure não precisasse da ajuda de Konoha, se não tivessem receio de provocar Konoha, você acha que deixariam isso passar? Você poderia descobrir isso com os dedos dos pés, sem precisar de classe nenhuma. Tinho, o ataque ao daimyo da Terra da Água. Sua aldeia não teve nada a ver com isso, certo? Embora fosse redundante, Tsunade ainda perguntou. As formalidades tinham de ser cumpridas, ou Konoha corria o risco de se tornar suspeito. No mínimo, Kirigakure ficaria descontente, vendo Konoha como aliada de Tsunagakure. O sorriso de Chiyo desapareceu, seu rosto envelhecido se encheu de raiva. Hokage, você acha que Tsunagakure faria algo tão ridículo e provocador de guerra? Admito que isso tem alguma ligação com a vila. Várias equipes de patrulha saíram em missões e não retornaram no horário previsto. Tanto eu quanto o Kazekage-sama suspeitamos que elas foram controladas por um inimigo e enviadas sob o pretexto de ordens da vila para receber o daimyo do País da Água, apenas para lançar um ataque. A vila tem algumas evidências, mas infelizmente Kirigakure não as aceitará. Será que é a Akatsuki? O conflito entre Tsunagakure e Kirigakure era assunto deles, não da conta de Konoha. Mas a grande probabilidade de envolvimento da Akatsuki fez com que Tsunade se preocupasse. Se a Akatsuki conseguiu iniciar uma guerra entre Tsunagakure e Kirigakure hoje, amanhã ela poderia arrastar Iwagakure, Konoha e Komogakure para o conflito. Quando as 5 grandes vilas ninja estivessem envolvidas, todo mundo ninja enfrentaria os estragos da guerra. Chiyo balançou levemente a cabeça, com pesar. A vila não possui provas diretas de que foi a Akatsuki quem fez isso, apenas suspeitas. Então, explique o motivo da sua vinda a Konoha. Sem provas diretas a conversa não tinha sentido. Além disso, mesmo com provas, a guerra poderia não parar. O daimyo da Terra da Água havia se tornado uma força motriz por trás dela. Com a postura ambígua de Yagura, o trem de guerra já era imparável. Em nome da aldeia, vinha Konoha para comprar um lote de suprimentos. Chiyo fez uma pausa de alguns segundos antes de acrescentar. Todo tipo de suprimentos. Desde itens de primeira necessidade até materiais de guerra, Tsunagakure precisava deles, e em grandes quantidades. Para suprimentos regulares, você pode negociar diretamente com o daimyo do fogo. Quanto a materiais de guerra, lamento, mas neste momento Konoha não pode vendê-los. Tsunade não fez rodeios, foi bem direta. Fornecimento regular? Ótimo. Compre o quanto quiser do daimyo do fogo. Materiais de guerra? Desculpe, Konoha não pode apoiar Tsunagakure nesse quesito. Em primeiro lugar, Kirigakure provavelmente se oporia, tensionando as relações entre as aldeias. Em segundo lugar, com as tensões no mundo ninja se intensificando, Konoha pode ser arrastada para a guerra a qualquer momento. Isso significava que Konoha não podia simplesmente se desfazer de seus estoques de material bélico. Chiyo encarou Tsunade calmamente expondo suas condições. Tsunagakure pode fornecer vários minerais que Konoha precisa em troca de material bélico. Pagar com dinheiro? Desculpe, Tsunagakure não tinha esse tipo de dinheiro, mas tinha muitos minerais. É claro que Konoha não tinha falta de minerais, mas extraí-los era um saco. Com minerais suficientes, processe-os e você poderá obter um bom lucro. Konoha e a Terra do Fogo não tinham falta de artesãos. O que lhes faltava eram artesãos habilidosos o suficiente para fabricar ferramentas ninja de alto nível. Mas esses artesãos de primeira linha eram raros em todas as aldeias. Ter um prodígio da mineração te tornou ousado. A atitude de Chiyo não foi diferente da daqueles magnatas do petróleo em outro mundo. Bem, Tsunade hesitou. Se Tsunagakure oferecesse dinheiro para material bélico, ela definitivamente recusaria. Mas minerais, isso era mais difícil de recusar. Com um grande suprimento de minerais, Konoha poderia refiná-los para produzir armas, equipamentos ou outros materiais. Tsunagakure conseguiria o que queria e Konoha poderia manter seus pilares econômicos funcionando com o fornecimento de minerais. Dessa forma, mesmo que uma guerra eclodisse, a economia de Konoha não sofreria um grande impacto. Qual era o problema? Os minerais tinham que ser abundantes. Konoha não tinha falta de minerais, eles apenas eram difíceis de extrair, ao contrário de Tsunagakure, que tinha Rasa, o prodígio da mineração. Sejamos sinceros, quando se tratava de mineração, a liberação magnética era melhor.
Era, sem dúvida, o Kekkei mais poderoso para extrair recursos no mundo ninja. Tudo bem, mas Konoha quer todo tipo de mineral. Se Tsunagakure puder trocar seus estoques de minerais, Konoha aceitará um acordo por material bélico. Antes que Tsunade pudesse tomar uma decisão, Yan interveio e concordou. Pagar com dinheiro? De jeito nenhum. Trocar por minerais? Konoha não recusaria. Mesmo que o acordo com Tsunagakure tenha desagradado Kirigakure, Yan não se importou. Os laços comerciais de Konoha com as rotas marítimas de Kirigakure não eram grande coisa. Se a situação ficasse crítica, eles simplesmente fariam parceria com Komogakure. Tudo que Kirigakure conseguia fazer, Komogakure também conseguia. Trocar de parceiro seria um pouco complicado. Konoha não carecia de minerais, o que lhe faltava eram grandes quantidades de minerais extraídos. Já que Tsunagakure podia fornecê-los, por que não fechar o negócio? Ótimo! Entrarei em contato com a aldeia imediatamente para que os minerais sejam enviados. Chiyo nem sequer perguntou sobre a relação de preços, concordando na hora. Nesse ponto, mesmo que Konoha os tivesse enganado, Tsunagakure não teve escolha a não ser aceitar. Ei, eu ainda não concordei. Ao ver Yan e Chiyo finalizarem o acordo, Tsunade revirou os olhos. Ela sentia que seu papel como Hokage havia sido reduzido ao de uma mascote. Shizune, leve nosso convidado para a área de descanso designada. Capítulo 380. Muitos dos altos funcionários da Vila da Névoa ficaram tão furiosos que seus narizes ficaram praticamente tortos. Embora não houvesse nenhum acordo de aliança militar entre a Vila da Névoa e Konoha, o fato de Konoha estar fornecendo apoio à Vila da Areia em um momento como esse era simplesmente errado. Afinal, a guerra teve origem no assassinato do daimyo do País do Vento no próprio País do Vento, e todos no País da Água, de cima a baixo, acreditavam que a Vila da Areia era responsável. Até mesmo o daimyo do País do Vento fez as malas e fugiu, o que só serviu para consolidar a culpa da Vila da Areia aos olhos do mundo. No momento em que qualquer vila sensata estaria se esforçando para se distanciar, Konoha estava, na verdade, ousando fazer negócios com a areia. Seria isso um sinal de que eles não levavam a Vila da Névoa a sério? Após uma discussão acalorada em sua reunião de alto nível, a Vila da Névoa enviou imediatamente uma delegação de emissários a Konoha. Eles esperavam que por meio de negociações diplomáticas pudessem forçar Konoha a encerrar todo o apoio à Vila da Areia. A Vila da Névoa se moveu rapidamente. Enquanto isso, a Vila da Pedra e a Vila da Nuvem optaram por permanecer em silêncio. Embora tanto Onoki quanto Raikage estivessem completamente perplexos com a manobra de Konoha. Com a culpa da Vila da Areia praticamente confirmada, todas as outras vilas deveriam estar correndo para romper relações com eles. O que Konoha estava pensando, ainda tentando negociar com a areia? Se a Vila da Areia tivesse comprado apenas suprimentos comuns de Konoha e da Terra do Fogo, seria uma coisa. A Vila da Névoa não teria muito a dizer além de algumas reclamações. O problema era que a areia não tinha comprado apenas um monte de produtos do dia a dia. Eles tinham adquirido um estoque enorme de materiais de preparação para a guerra. Foi aí que as coisas começaram a ficar realmente suspeitas. A guerra estava prestes a eclodir, e mesmo assim Konoha estava fornecendo à areia um enorme lote de reservas estratégicas. Isso foi uma declaração de que eles estavam do lado da Vila da Areia? Em relação a essa atitude audaciosa de Konoha, tanto a Vila da Pedra quanto a Vila da Nuvem convocaram suas próprias reuniões de alto nível para discutir o assunto. Todos queriam descobrir exatamente qual era o objetivo de Konoha. Após analisarem minuciosamente os detalhes e debaterem bastante, concluíram que Konoha não parecia estar, na verdade, do lado da Vila da Areia. Se eles realmente pretendessem apoiar a areia, não teriam divulgado os detalhes da transação, deixando todo mundo ninja saber que a areia havia comprado uma grande quantidade de material bélico de Konoha. Será que é mesmo, só por dinheiro? No momento em que Onoki e Ia perceberam essa possibilidade, acharam-na completamente absurda. Que tipo de timing era esse? Konoha ainda tinha tempo para lucrar? Se a guerra saísse do controle, havia uma chance real de a própria Konoha ser arrastada para o conflito. E no entanto, em um momento tão crítico, eles tiveram a audácia de vender reservas estratégicas. Isso exigiu coragem. Onoki e Ia podiam afirmar com toda certeza que jamais ousariam fazer uma coisa dessas. Mas Konoha tinha conseguido. Não só os de fora não entenderam, como até mesmo muitos dentro da própria aldeia ficaram perplexos, incapazes de compreender a intenção por trás dessa operação. Para evitar murmúrios internos e a disseminação de boatos, Tsunade simplesmente convocou uma reunião de alto nível. Ela decidiu que Yan explicaria o propósito da venda dos materiais de guerra ali mesmo, na frente de todos. Dessa forma, ninguém precisaria perder tempo especulando sem fundamento. Na sala de conferências, mais de uma dúzia de pares de olhos estavam fixos em Yan e Tsunade. Tsunade esfregou os pulsos levemente doloridos e disse irritada: "Pare de me encarar assim. De agora em diante, Yan vai explicar por que a vila está vendendo seus materiais de preparação para a guerra." Com as palavras de Tsunade, a atenção de todos se voltou completamente para ela. Sob o olhar atento de todos na sala, Yan se pronunciou e perguntou: "De acordo com as informações coletadas pela Anbu, escaramuças entre as forças Anbu da Vila da Areia e da Vila da Névoa já começaram. Isso significa que o início da guerra não está longe. Nos últimos tempos, qual foi o impacto sobre as diversas atividades econômicas da vila? A guerra era uma disputa de força, mas a inteligência era igualmente vital.
Assim, a Vila da Névoa enviaria primeiro um grande número de agentes Zambu para se infiltrar no País do Vento e coletar todo tipo de informação. A Vila da Areia, por sua vez, enviaria esquadrões Zambu para interceptar e eliminar esses infiltrados. Embora os alarmes da guerra ainda não tivessem soado, os confrontos sombrios entre os Zambu das duas aldeias já haviam começado. É claro que as pessoas sentadas na sala de conferências não estavam lá para ouvir resumos militares. Houve um certo impacto, todos trocaram olhares e no final, foi o estadista mais velho, Omura Mitokado, quem se levantou para responder. Embora a guerra não tenha começado oficialmente, os efeitos já são significativos. Algumas caravanas de mercadores estão até considerando suspender as operações. Em vez de ganhar dinheiro, estão mais preocupadas em serem pegas no fogo cruzado da guerra. Além disso, as rotas comerciais da vila para o País do Vento e o País da Água foram praticamente cortadas. Assim que a guerra eclodir de vez, a situação só vai piorar. E quanto à Vila da Nuvem e à Vila da Pedra? Yan continuou insistindo. Omura lançou-lhe um olhar profundo e ponderado antes de responder honestamente. Também houve impacto ali. Todas as aldeias aumentaram o nível de alerta, o que representou um golpe considerável para as rotas comerciais. Portanto, a economia da vila sofreu um impacto substancial. A guerra era entre a Vila da Pedra e a Vila da Areia, mas seus efeitos se espalhavam por todo o mundo ninja. Não foi apenas Konoha que foi afetada, nenhuma vila escapou das consequências. A Vila da Nuvem, que dependia fortemente do turismo como sua principal fonte de renda, foi a que mais sofreu. Então, houve alguma recuperação na economia comercial? Perguntou Yan. Houve. Omura tinha uma vaga ideia de onde Yan queria chegar com aquilo. Yan levantou a mão para sinalizar que Omura não precisava continuar e podia se sentar novamente. Assim que Omura se sentou, Yan finalmente falou. A economia da vila foi impactada pela guerra, mas certos setores entraram em estado de hiperoperação. Isso é resultado direto de nossas transações com a Vila da Areia. Ao vender com um ágio de pelo menos 50%, adquirimos quantidades enormes de minério. Algum de vocês acha que saímos no prejuízo? Claro que não. Não só não foi uma perda, Konoha lucrou enormemente. Mas o problema era que o que estávamos vendendo eram materiais para a preparação para a guerra. Na Vila da Névoa, eles ficaram praticamente indignados com isso. Antes mesmo da chegada da delegação enviada a Konoha, os oficiais de ligação estacionados na residência do Daimyo já haviam se apressado em reclamar com o Daimyo do País do Fogo. Vamos deixar de lado por um momento se a guerra foi deliberadamente provocada por algum inimigo oculto ou se a Vila da Areia a iniciou por conta própria. Tudo o que precisamos lembrar é o seguinte: a curto prazo, a guerra não chegará ao País do Fogo, não chegará à nossa Vila da Folha. Isso basta. Quanto à Vila da Névoa, o que lhes interessa no que Konoha vende? Se eles querem travar uma guerra, isso significa que podem proibir o povo da Vila da Folha de comer? Se eles estão descontentes com isso, podem vir comprar de nós também. Contanto que estejam dispostos a pagar o preço premium, Konoha também venderá para eles. Dentro da sala de conferências, muitas pessoas ficaram meio sem palavras com as palavras diretas de Yan. Embora sua linguagem fosse rude e direta, o significado era cristalino. Ele não se importava com a forma como a guerra havia começado. A economia da Vila da Folha estava em crise, e se um setor fosse atingido, ele compensaria fortalecendo o outro. Era simples assim. Se a Vila da Névoa não gostasse, poderia enviar seus próprios compradores. A Folha venderia para todos eles da mesma forma. Contanto que estivessem dispostos a pagar o preço inflacionado, o negócio estava fechado. É claro que a Folha não estava atrás do dinheiro deles. A vila não tinha problemas financeiros. O que a Folha precisava eram outros recursos. Deixe-me ser ainda mais direto, continuou Yan, optando por ser deliberadamente severo. Se cada decisão que Konoha tomar tiver que levar em conta os sentimentos dos outros, então posso garantir o seguinte: antes mesmo da guerra chegar até nós, já estaremos apertando os cintos e vivendo na pobreza. Alguns de vocês podem achar que o impacto é pequeno, mas não se esqueçam, Konoha abriga um grande número de aldeões comuns. Capítulo 381. Não me digam que vocês ainda não se fartaram das derrotas da Segunda e Terceira Grandes Guerras Ninja? Puxa, esse é o nosso Uchiha Yan para vocês, ousado o suficiente para dizer qualquer coisa. Todos ficaram secretamente chocados e, instintivamente, voltaram seus olhares para o terceiro Hokage e Omura. Afinal, esses dois haviam sido as figuras centrais da vila durante a Segunda e a Terceira Grande Guerra Ninja. A grande maioria das decisões da vila havia sido tomada sob a liderança deles. Em outras palavras, as enormes perdas sofridas pela Vila da Folha nessas guerras estavam inextricavelmente ligadas a esses dois homens. O semblante envelhecido do terceiro Hokage escureceu. Omura deu uma risada sem graça e baixou a cabeça, sem dizer nada. A economia da vila está sofrendo um baque. A vida dos milhões de aldeões comuns em uma vila tão grande quanto Konoha também será muito afetada. Tenho certeza de que nenhum de vocês quer ver isso, certo? Em circunstâncias normais, isso talvez não fosse um grande problema. Mas em tempos de guerra, se o ressentimento dos aldeões se intensificasse demais, surgiriam problemas. O melhor exemplo disso foi quando o terceiro Hokage foi forçado a renunciar e Namikaze Minato assumiu o cargo de Hokage. O terceiro não aguentava mais a pressão, então Minato foi trazido à frente como forma de apaziguar os aldeões. Naquela época, Konoha estava em uma situação verdadeiramente desesperadora, tanto militar quanto economicamente. Yan bateu o dedo na mesa e continuou.
as perdas que sofremos no passado, devemos nos precaver rigorosamente contra elas. Não podemos deixar que o tempo cure as cicatrizes apenas para que esqueçamos a dor. Este lote de minerais é especialmente crucial para a vila. Ele impulsionará a operação de inúmeros empregos, aumentará a renda de muitos moradores e, por sua vez, estimulará outras indústrias. Dessa forma, não enfrentaremos a mesma situação de antes, em que o início da guerra paralisou completamente a economia. Mesmo que a guerra nos alcance, ela não começará da noite para o dia. Antes que isso aconteça, vender uma parte de nossos materiais de preparação para a guerra não afetará a capacidade da vila de lutar. É tudo o que tenho a dizer. Se alguém tiver alguma opinião, sinta-se à vontade para falar agora. Ao ver o terceiro Hokage abrir a boca como se fosse falar, mas hesitar, Yan acrescentou imediatamente. Quanto à opinião da Vila da Névoa, esqueçam isso. Nós dois estamos entre as 5 grandes vilas ninja. Desde quando a Vila da Névoa tem o direito de apontar o dedo para Konoha? Para sermos honestos, ainda não acertamos as contas com eles por terem declarado guerra inexplicavelmente à vila durante a terceira grande guerra ninja. Para quem vendemos e o que vendemos é uma questão de liberdade da Vila da Folha. Não tem absolutamente nada a ver com a Vila da Névoa. O que vendemos é problema nosso. Você não tem o direito de se intrometer. A postura de Konoha era exatamente essa. Com uma única frase, Yan silenciou completamente o terceiro Hokage. O terceiro estava prestes a dizer que a venda de material bélico poderia provocar uma reação negativa da Vila da Névoa. Bem, agora não havia mais necessidade. A postura era inflexível. O que Konoha faz não é da conta da Vila da Névoa. Se tivessem tempo para arrumar briga com a Folha, fariam melhor em se apressar e retirar suas tropas. A Vila da Areia já estava totalmente preparada para a guerra, mas a Névoa ainda se mostrava relutante. Comparada à rapidez com que outras aldeias se mobilizaram para a guerra, a aldeia da Névoa estava de fato a demorar, não porque quisessem, mas porque a sua posição geográfica era simplesmente demasiado inconveniente. Chegar rapidamente à região dos ventos era impossível. Konoha e Iva não permitiriam que eles atravessassem seus territórios, e passar pelos inúmeros pequenos países significaria serem sufocados por Konoha e Iva de qualquer maneira. Sem outra alternativa, a Vila da Névoa teve que optar por um ataque naval. A velocidade do transporte marítimo, bem, qualquer um que entendesse sabia que era agonizantemente lenta. Assim, apesar de todos os gritos de guerra, apenas um pequeno número de agentes da Anbu havia se infiltrado no País do Vento até então, entrando em confronto com a Anbu da Areia. Quanto às forças principais, ainda levaria um tempo considerável até que elas pisassem em solo da região dos ventos. Para ser franco, quando a delegação de enviados da Vila da Névoa chegou à Vila da Folha, seu exército principal talvez nem tivesse desembarcado ainda no País do Vento. Sem navios de guerra de aço ou grandes embarcações de transporte, dependendo exclusivamente dos navios de guerra de madeira do País das Águas para movimentar tropas e suprimentos, você não conseguia nem pegar uma refeição quente antes que ela esfriasse. E para piorar a situação, a Vila da Nuvem já havia começado a conquistar território nos mares. Essa foi uma atitude típica da Vila das Nuvens, atacar enquanto o ferro estava quente e o inimigo estava imobilizado. Não importava se as acusações se sustentariam ou não, o importante era garantir os ganhos. No passado, a Vila da Névoa teria retaliado sem número hesitar, mas agora eles não podiam se dar ao luxo de desviar a atenção da nuvem, seus olhos estavam fixos apenas na areia. O discurso de Yan chegou ao fim. O terceiro Hokage e Omura não tinham nada a dizer, e algumas coisas nem ousavam expressar, pois falar só atrairia ódio. Naquele momento, os dois velhos perceberam claramente. 8 ou 9 em cada 10 pessoas na sala de conferências olhavam para eles com desagrado. Eles não conseguiram nem mesmo reunir um punhado de aliados. Como poderiam se arriscar a dizer algo que ofendesse todos na sala? Seguindo Yan, outros gradualmente expressaram suas opiniões e apresentaram algumas sugestões, embora a maioria fosse insípida e repetitiva, abordando os mesmos pontos repetidamente. Parecia que a reunião estava chegando ao fim. Quando Tsunade estava prestes a declarar o fim da luta, Yan se levantou. Ao ver isso, Tsunade instintivamente baixou a mão que havia levantado. Gostaria de atribuir uma tarefa muito importante ao terceiro Hokage e à anciã Omura. Será que os dois anciãos estariam dispostos a compartilhar os fardos da vila? Que tarefa? O terceiro Hokage ficou estupefato. Ele realmente não esperava que uma tarefa caísse em suas mãos. Não era esse cara que geralmente estava determinado a mantê-lo confinado em casa, aposentado e intocável? Não poderia ser alguma missão ofensiva ou problemática, poderia? Desde o incidente com Koharu Utatani, Omura temia ser o próximo. Durante anos, ele manteve um perfil extremamente discreto e evitou contatar o terceiro Hokage, com medo de atrair a atenção de Yan. De repente, Yan lhes atribuiu uma tarefa, e especificamente nomeou o terceiro para executá-la. Omura imediatamente ficou tensa. Ele temia que Yan estivesse armando para eles uma missão destinada a enterrá-los, ou pior, uma que pudesse custar-lhes a vida. Uma vez que essa tarefa estivesse em suas mãos, a menos que você a concluísse impecavelmente, as consequências seriam imensas. Você estaria cavando a sua própria sepultura. Compra de grãos. Yan afirmou claramente, embora Konoha não esteja com falta de comida, precisamos estocar o máximo possível agora. Enquanto os preços dos grãos e de outros itens de primeira necessidade ainda não dispararam, o Departamento de Finanças está com um excedente de fundos no momento. Espero que vocês dois possam fazer uma viagem até o Daimyo e comprar o máximo que puderem. Por quê?
O terceiro Hokage não entendeu muito bem. Yan, a vila não está com falta de comida ou suprimentos básicos. Se estocarmos em grande escala, mesmo que não estejamos em falta, ainda precisamos nos preparar, para nos proteger contra aumentos repentinos de preços. Yan interrompeu o terceiro Hokage. Capítulo 382. Uma vez que a guerra começa, não é algo que possa ser resolvido em 1 ou 2 dias. O que precisamos fazer é nos preparar para o pior com antecedência. Se esperarmos até que os preços comecem a disparar para entrarmos em pânico e corrermos para o mercado, será tarde demais. Konoha não tinha falta de comida, mas Yan preferia gastar o dinheiro extra comprando grandes quantidades de grãos e outros itens de primeira necessidade. Ter grãos em mãos significa paz de espírito. Esse princípio é válido em qualquer mundo. Não pense que só porque a aldeia consegue produzir alimentos suficientes para a autossuficiência, não há necessidade de comprar e estocar mais. Tudo vai bem até que uma crise inesperada aconteça, e aí já é tarde demais para chorar. O terceiro Hokage queria mesmo argumentar que Konoha podia se sustentar sozinha e não precisava estocar quantidades excessivas de grãos. Mas as palavras de Yan o deixaram completamente sem palavras. Nesse ponto, se ele ainda se opusesse à ideia, isso mudaria completamente o sabor. Se Konoha acabasse enfrentando escassez de grãos e preços exorbitantes no futuro, a culpa seria dele. Melhor falar menos, fazer menos e cometer menos erros. Essa era a situação atual do terceiro Hokage. Nem Yan nem Tsunade aceitavam prontamente suas sugestões, o que fazia com que o terceiro se sentisse mais como um mascote cerimonial do que qualquer outra coisa. Omura, sentado ao lado dele, estava praticamente morrendo de ansiedade, gesticulando freneticamente com os olhos para que o terceiro se calasse. Basta aceitar a tarefa obedientemente e executá-la. Se algo desse errado, Yan e Tsunade assumiriam a responsabilidade, contanto que não fosse uma missão de sabotagem deliberada para prejudicá-los. Eles deveriam simplesmente executá-la sem pensar demais. Com as insistentes indiretas de seu antigo parceiro, o terceiro Hokage finalmente reconheceu sua própria posição. No fim, ele só pôde suspirar profundamente, calar-se e abster-se de debater mais com Yan. Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião está encerrada. Sem precisar que Tsunade dissesse nada, Yan declarou o fim da reunião e foi o primeiro a sair da sala de conferências. Tsunade acenou para os outros e rapidamente fez o mesmo. Assim que saíram, Tsunade puxou Yan para dentro de seu escritório, fechou a porta e perguntou seriamente: Yan, seja honesto comigo, por que estamos estocando tanto grão? Não venha com essa de que estamos prevenindo a alta dos preços. Na Vila da Folha, mesmo em tempos de guerra, os preços dos grãos raramente sobem tanto. E se eu dissesse que é para ganhar dinheiro? Você acreditaria em mim? Yan abriu as mãos em gesto de rendição, optando pela total honestidade. Ganhar dinheiro? Você quer dizer? Tsunade não era lenta, ela rapidamente captou as intenções de Yan. A situação atual no mundo ninja ainda era administrável. Mas uma vez que os efeitos da guerra se expandissem e atingissem mais áreas, muitos países e vilarejos sequer conseguiriam alcançar a autossuficiência alimentar. Não teriam outra escolha senão comprar de forasteiros. No entanto, com o alcance tão vasto da guerra, quem teria excedente de grãos para vender? Mesmo que alguém tivesse, você estaria disposto a pagar os preços exorbitantes? Nos piores casos, você poderia ter todo o dinheiro do mundo e ainda assim não conseguir comprar nada. Não é tão complicado quanto você pensa. Antes de mais nada, precisamos garantir nossa segurança. No momento, a vila não tem grandes despesas programadas, então o dinheiro está parado. Estocar mais grãos é sempre a opção mais segura. Ah, e também, suspender todas as vendas de gado da pecuária. É só isso mesmo? Tsunade sempre sentiu que havia algo mais por trás disso, mas Yan se recusava a dar mais detalhes. Insistir em obter resposta só frustrou Tsunade a ponto de ela querer socá-lo. As águas do mundo ninja estavam ficando cada vez mais turbulentas. Depois que Tio retornou à vila e trouxe de volta todos os materiais de preparação para a guerra, ela finalmente se sentiu tranquila o suficiente para seguir diretamente para a residência do Daimyo do País do Fogo. Ela precisava comprar o suficiente de itens de primeira necessidade para a aldeia. Ao mesmo tempo, ela queria se encontrar pessoalmente com o Daimyo para esclarecer alguns mal-entendidos. Sua esperança era ter uma conversa franca e garantir o apoio total do Daimyo. Tio esperava encontrar alguma resistência por parte do Daimyo, mas para sua surpresa, depois de se acalmar e refletir sobre a situação, o Daimyo do País do Vento percebeu que havia exagerado na reação. Com a guerra no horizonte, mesmo sem estar otimista quanto às chances da Vila da Areia, ele não teve escolha a não ser cerrar os dentes e fornecer o financiamento. Não apoiar a Vila da Areia significaria, essencialmente, que o Daimyo estaria torcendo pela derrota deles. Ele ainda precisava apoiá-los onde importava. Caso contrário, se a Areia perdesse de forma decisiva e completa, ele perderia a face. Sem mencionar que seu próprio status e influência no círculo dos daimyos despencariam junto com a queda da vila. Tio, você pode garantir que nada disso foi feito pela Vila da Areia? A expressão do Daimyo do País do Vento era grave, enquanto o Daimyo do País do Fogo, sentado ao seu lado, observava a cena com um sorriso divertido e descontraído. Em um momento como esse, ele se sentiu verdadeiramente afortunado por Tsunade ter se tornado a quinta Hokage. Isso o livrou de muitas dores de cabeça. Afinal, Tsunade era praticamente da família para ele, e os laços sanguíneos garantiam que Konoha não lhe causaria problemas.
O mesmo não se podia dizer da Vila da Areia. Quando o cadáver mutilado do daimyo do País da Água foi entregue na mansão do daimyo, a visão o deixou genuinamente chocado. Por favor, fique tranquilo, Vossa Excelência. Embora uma de nossas equipes de patrulha tenha sido manipulada para cometer esse ato, posso garantir com a minha vida que a própria aldeia não teve absolutamente nenhum envolvimento. Aposto minha reputação pessoal nisso. Tio assegurou-lhe com a maior seriedade. Vossa Excelência, se a aldeia estivesse realmente por trás disso, acha que Konoha ainda nos venderia esses materiais de preparação para a guerra? Tio recorreu mais uma vez à carta de Konoha, apelando para o sentimentalismo. Afinal, os daimyos do País do Vento e do País do Fogo tinham uma relação relativamente próxima, e o daimyo do País do Vento era o que tinha a visão mais positiva da folha entre todas as aldeias. O que estava acontecendo ali? O daimyo do País do Vento lançou um olhar para os outros daimyo. De fato, ele e o daimyo do País do Fogo eram parentes bastante próximos por laços de sangue. O daimyo do País do Fogo revirou os olhos em exasperação e respondeu preguiçosamente: não tenho certeza absoluta dos detalhes, mas confio na pequena Tsunade. Se ela aprovou a venda desses materiais de guerra, isso prova que a Vila da Areia não teve nada a ver com sua tentativa de assassinato. Deve ter sido algum inimigo oculto puxando os cordões. Antes aquela coisa, o que era mesmo? O daimyo do País do Fogo de repente ficou sem palavras, esquecendo o nome. Ao ver isso, Tio o incentivou. A organização Akatsuki. Certo, Akatsuki. O daimyo do País do Fogo bateu na coxa. Isso deve estar ligado àquele grupo Akatsuki. Afinal, aqueles caras são incrivelmente ousados. Estão tramando algo chamado Tsukuyomi Infinito e capturando bestas com cauda de todas as vilas. Devem estar apavorados com a possibilidade das 5 grandes vilas ninja unirem suas forças, então estão fomentando essa guerra para impedir isso. Ao ouvir isso, a expressão tensa do daimyo do País da Água suavizou-se consideravelmente. Então, com a guerra iminente, a aldeia fez todos os preparativos necessários? A Vila da Areia não conseguiu derrotar Konoha, e embora isso doesse ao daimyo do País do Vento, ele podia aceitar. Mas se eles não conseguiam nem lidar com a Vila da Névoa, isso não provaria que o inimigo era forte demais. Apenas exporia o quão pateticamente fraca a Vila da Areia realmente era. Entre as 5 grandes vilas ninja, a Vila da Areia sempre fora a perdedora constante, e ele estava farto disso há anos. Por favor, fique tranquilo, Vossa Excelência. Todos os preparativos estão completos. Precisamos apenas estocar um lote de suprimentos de reserva e estaremos totalmente equipados para enfrentar a Vila da Névoa. Tanto eu quanto o Kazekage estamos confiantes de que podemos vencer esta guerra. Independentemente do custo, eles tinham que vencer esta partida. Caso contrário, a Vila da Areia jamais conseguiria erguer a cabeça novamente. Com as repetidas garantias de Tio, a postura do daimyo do País da Água foi gradualmente suavizando. Muito bem então, eu lhe darei meu apoio. Só não decepcione este velho novamente. Ele virou a cabeça. Comprar mais itens de primeira necessidade nas lojas do daimyo, sem problemas? Sem problemas da minha parte, mas as quantidades não serão tão grandes quanto antes. O daimyo do País do Fogo fez alguns cálculos mentais rápidos e deu uma resposta pesarosa. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 383. O que isso significava? O daimyo do País do Vento ficou momentaneamente atônito, e Tio imediatamente ficou ansiosa. Ela finalmente havia convencido o daimyo a fornecer apoio, apenas para que os suprimentos ficassem escassos. Que tipo de piada era essa? Eles estavam apenas comprando itens de primeira necessidade, não um lote enorme de materiais para a preparação para a guerra. Como poderia haver escassez? Diante da confusão do daimyo do País da Água e da urgência de Tio, o daimyo do País do Fogo explicou impotente. Há alguns dias, aquele velho Gaga, o terceiro Hokage, apareceu do nada com uma fortuna. Ele veio direto até mim e comprou uma enorme quantidade de suprimentos. Tudo já foi enviado. Mas o que sobrou ainda deve ser suficiente para atender às necessidades da sua Vila da Areia. Konoha praticamente nunca sofreu com a falta de itens de primeira necessidade. Seus habitantes eram completamente autossuficientes. Que tipo de loucura teria levado o terceiro Hokage a comprar uma quantidade tão grande? Ele não tinha medo de que tudo fosse desperdiçado no depósito? Ou será que Konoha estava tentando lucrar com a guerra? Tio não se deteve nessas questões. Contanto que as compras satisfizessem as necessidades da Vila da Areia, o que Konoha fazia com seus suprimentos excedentes no tempo livre não era da conta dela. Assim o daimyo do País do Vento cerrou os dentes e entregou os fundos, enquanto Tio retornou à Vila da Areia totalmente satisfeita com um grande carregamento de mercadorias. Enquanto isso, o daimyo do País do Fogo acumulava alegremente um lucro considerável, contando dinheiro até seus dedos ficarem dormentes. Naquele momento, a delegação de enviados da Vila da Névoa chegou à Vila da Folha, adotando uma postura de confronto e fazendo exigências. Mas Konoha os ignorou completamente. O que você pretende fazer? Desde que a delegação da Vila da Névoa chegou, a expressão de Tsunade não passou de azeda. Deixe-os definhar. O que mais podemos fazer? Não podemos simplesmente expulsá-los ou matá-los, certo? Ian não pôde deixar de se divertir. Que tipo de operação a Vila da Névoa estava conduzindo? Chegaram ao ponto de enviar uma delegação de emissários, mas nenhum deles era um oficial de alta patente. O que significava isso? Você resolve isso da maneira que quiser.
Já que a Vila da Névoa não tinha vergonha, não podiam culpar Konoha por não oferecer um espetáculo bonito. Tsunade não queria lidar com a situação, então Yan enviou Shikaku diretamente para recebê-los. Depois de escoltar o grupo até os aposentos de hóspedes, ele os deixou por conta própria. Eles ficaram esperando por vários dias, praticamente fervendo de frustração e à beira de desenvolver erupções cutâneas causadas pelo estresse, antes que Yan finalmente concordasse em encontrá-los no prédio do escritório do Hokage. A delegação da Vila da Névoa, cada um fervendo de raiva reprimida e com semblantes tristes, chegou à sala de reuniões designada para o público. Senhor conselheiro, isto é puro desprezo de sua Konoha. Sim, representamos nossa aldeia, mas Konoha tem sido extremamente arrogante, ignorando-nos por dias a fio antes de se dignar a nos receber. No momento em que Yan entrou na sala de reuniões e se sentou, os representantes da névoa começaram a reclamar um após o outro. Oh, que rancor eles guardam! Yan achou aquilo um tanto hilário. Bateu palmas para silenciá-los e disse em tom de deboche: desculpem, mas sim, estou olhando com desdém para a sua Vila da Névoa. E daí? Não está feliz, Ku? Os membros da delegação estavam reclamando principalmente para tomar a iniciativa, mas a frase de abertura de Yan os deixou completamente perplexos. Estou olhando com desdém para a sua Vila da Névoa. Se você está insatisfeito, venha me morder. Ban! Antes que pudessem se recuperar, Yan bateu na mesa e se levantou, apontando para eles com uma expressão fria enquanto trovejava. Quem lhes deu a audácia de vir à Vila da Folha e exigir respostas? Ou será que a Vila da Névoa pensa que pode mandar na Vila da Folha e apontar o dedo? Com quem fazemos negócios é assunto da Vila da Folha, não tem nada a ver com a sua Vila da Névoa. Não usem o assassinato do Daimyo do País da Água como desculpa para mandar nos outros. Deixando de lado se a Vila da Areia foi realmente responsável. Mesmo que tenha sido, isso é uma rixa entre a sua Vila da Névoa e Areia. Não tem nenhuma ligação com Konoha. A venda de materiais de preparação para a guerra da Vila da Folha para a Areia é uma transação entre a Areia e a Folha. Se a sua Vila da Névoa está insatisfeita com isso, venham comprar de nós também, venderemos para vocês do mesmo jeito. Tentando usar o assassinato do Daimyo do País da Água para forçar Konoha a escolher um lado? Que se dane isso, você ainda deve estar sonhando. Esta é a posição da Vila da Folha. Podem levar minhas palavras à risca e transmiti-las aos superiores da sua vila. Ah, e não se esqueçam de acrescentar o seguinte: se vão lutar contra a Vila da Areia, lutem como devem. Parem de ficar pulando na frente da Vila da Folha como idiotas, a menos que queiram ver Konoha fornecendo ajuda militar à Areia. Shikaku, escolte os enviados da Vila da Névoa para fora da vila. Com isso, Yan nem lhes deu tempo para reagir ou responder. Levantou-se e saiu da sala de reuniões. Se não fosse pelo fato de que prolongar demais a situação ficaria mal, Yan nem teria se dado ao trabalho de conhecer essas pessoas. Forçar Konoha a tomar partido? Tudo bem, tanto faz, mas eles nem sequer enviaram alguém com status ou autoridade de verdade. Simplesmente mandaram um bando de ninguém para Konoha para negociar. Quem lhes deu coragem? Ou será que a Vila da Névoa acreditava arrogantemente que poderia ignorar completamente Konoha, pensando que as negociações entre as duas vilas não exigiam a presença de sequer um oficial de alta patente? Foi ridículo. Todos por aqui, por favor. Shikaku ficou genuinamente impressionado. Ele já havia se preparado mentalmente para que Yan desferisse uma enxurrada de palavrões. Felizmente, Yan se conteve. A explosão de raiva contra a delegação da Vila da Névoa ainda poderia ser contornada, mas xingar abertamente teria sido demais. Dito isso, a atitude da Vila da Névoa desta vez foi realmente desconcertante. Em teoria, para negociações envolvendo duas aldeias como essas, no mínimo, um oficial de alta patente deveria liderar a equipe. Não precisava ser o próprio Mizukage Agura, mas certamente um dos conselheiros mais velhos poderia ter vindo, não é? A Vila da Névoa? Nada. Nenhuma sequer. Na verdade, quando Shikaku soube pela primeira vez dos detalhes sobre o pessoal da delegação da Vila da Névoa, ele pessoalmente achou tudo incompreensível, incapaz de entender o processo de pensamento da Vila da Névoa. Mesmo que já estivessem em conflito com a Vila da Areia, isso não deveria significar que não pudessem dispensar ao menos um oficial de alta patente. E assim, a delegação da Vila da Névoa foi expulsa sem número cerimônia da Vila da Folha, cada um se retirando furtivamente com o rabo entre as pernas. Eles nem sequer ousaram proferir um único palavrão. Estavam todos fervendo de raiva, mas com muito medo de falar, aterrorizados com a possibilidade de um deslize chamar a atenção do Zambu de Konoha, o que levaria à captura de todo o grupo. As forças de vanguarda da Vila da Névoa já haviam entrado no País do Vento, e a guerra efetivamente começara seu prelúdio. Se essa delegação fosse detida na Vila da Folha, a Vila da Névoa não teria recursos para enviar ninguém para resgatá-los. Por mais que Yan os tivesse humilhado impiedosamente ou quanta fúria eles tivessem reprimido, a delegação da Névoa não teve escolha a não ser engolir tudo, pelo menos até saírem da Vila da Folha e ultrapassarem as fronteiras do País do Fogo, antes de ousarem explodir. Dessa vez a Vila da Névoa estava destinada a sofrer um tapa humilhante na cara. Com a delegação expulsa, Yan ficou parado junto à janela de seu escritório, olhando para a entrada da vila, desde que Agura foi controlada. As operações da Vila da Névoa se tornaram cada vez mais desconcertantes. Então, qual será o próximo passo da Akatsuki? Qual vila eles planejam arrastar para a lama em seguida? O conflito entre a Vila da Névoa e a Vila da Areia era certamente apenas o começo.
Arrastar todas as 5 grandes vilas ninja para a guerra era o plano da Akatsuki. Yan não acreditava por um segundo que depois de iniciarem esse incêndio, eles simplesmente parariam. A areia e a névoa já estavam em pé de guerra. Os próximos alvos tinham que ser a Vila da Nuvem, a Vila da Pedra e, é claro, Konoha. Capítulo 384. Quanto à Vila da Névoa, Yan a ignorou completamente. Eles já estavam em combate com a Vila da Areia e não tinham energia de sobra para lidar com mais nada. Mesmo após sofrerem a humilhação de Konoha, eles não teriam outra escolha senão engolir a raiva. Afinal, eles próprios não tinham sido exatamente honrados. Se você não joga limpo, não pode esperar que os outros o tratem com gentileza. Talvez em seus sonhos. Para ser franco, mesmo que acabassem comendo um bocado de terra aqui mesmo, a Vila da Névoa não ousaria encostar um dedo na Vila da Folha. Pelo contrário, eles tiveram que suportar, se forçar a suportar. Ofender Konoha e levá-la a se aliar à areia seria um desastre. A Vila da Névoa teve a coragem de declarar guerra à areia, mas não teve a audácia de arrastar também Konoha para o conflito. Embora a organização Akatsuki desejasse desesperadamente que Konoha se envolvesse na guerra, uma vez que a Folha entrasse em cena, a trajetória da guerra se voltaria contra a Vila da Névoa, podendo levar a uma derrota prematura. Se a situação da guerra piorasse, mesmo que Rasa se recusasse a ceder e mesmo que o daimyo da Terra da Água se opusesse ao seu fim, os líderes da aldeia não concordariam em continuar lutando. Assim, a Vila da Névoa não podia se dar ao luxo de atrair Konoha naquele momento. A melhor maneira de drenar as forças vitais tanto da Vila da Névoa quanto da Vila da Areia era deixá-las se enfrentarem lentamente e indefinidamente. Afinal, os pontos fortes das duas aldeias eram praticamente iguais. A névoa tinha uma ligeira vantagem, mas lutar longe, na Terra do Vento, consumia suprimentos enormes. E o ambiente impedia que elas usassem todo o seu potencial. Sem interferência externa ou grandes erros no campo de batalha, a guerra entre os dois poderia se arrastar por muito tempo. Quanto mais tempo durasse, mais seus alicerces se deteriorariam. Nessas circunstâncias, sem falar da delegação se humilhando na Vila da Folha, mesmo que Yan apontasse para o nariz de Yagura e amaldiçoasse seus ancestrais, a Vila da Névoa não ousaria provocar Konoha, principalmente não Konoha em seu auge atual. Nessa altura, Yan podia declarar com confiança a força geral da aldeia em uma única frase: pode vir. O território da Terra do Vento havia se tornado o principal campo de batalha, com ninjas das vilas ocultas da névoa e da areia atuando em diversas regiões. Em comparação com a expedição de longa distância da névoa, a areia lutou com a vantagem de poder descansar e esperar, manobrando contra eles no deserto infinito. Todo mundo ninja estava vidrado nessa guerra. As outras grandes vilas Konoha, Iwa e Kumo chegaram a enviar pequenos esquadrões Ambu para o País do Vento para coletar informações sobre o conflito. O início da guerra também aumentou as tensões dentro das aldeias de Iwa e Kumo. Com base nos precedentes das 3 grandes guerras ninja anteriores, sempre que 2 das 5 grandes vilas ninja entravam em conflito, as outras 3 corriam o risco de serem afetadas, seja sendo arrastadas passivamente ou se juntando ativamente ao conflito. Ao longo das fronteiras da Vila da Folha, um novo lote de reforços foi enviado para serviço de guarnição, especificamente para impedir que a guerra entre a névoa e a areia se alastrasse para o País do Fogo e Konoha. Além de se protegerem da areia e da névoa, eles também precisavam ficar atentos a refugiados, ninjas errantes e desertores surgidos em decorrência da guerra. Muitos dos que perderam suas casas se transformariam em bandidos e ladrões. Uma terra próspera como a Terra do Fogo era o alvo perfeito para tal pilhagem. As guerras sempre geravam hordas de ninjas errantes e renegados, que se tornavam fatores desestabilizadores por onde passavam. Portanto, Konoha não apenas reforçou suas forças de fronteira, mas também enviou inúmeras equipes de patrulha para percorrer e explorar o território do fogo. Qualquer bandido, ninja errante ou renegado que ousasse se infiltrar no País do Fogo seria morto à vista. Você quer que a turma do Naruto se forme mais cedo? A proposta de Yan surpreendeu Tsunade de verdade. Sim. Yan assentiu lentamente e explicou seu raciocínio. Os alunos deste ano já têm idade suficiente. Não há necessidade de esperar estritamente até os 12 anos para se formarem. Devido ao impacto da guerra, a vila precisa enviar um grande número de esquadrões ninja para patrulhar o País do Fogo. Acredito que essas equipes genin recém-formadas podem assumir tais tarefas. Por um lado, isso lhes proporcionará treinamento. Por outro, essas missões vêm com sólidas garantias de segurança. Mas a aldeia já enviou um grande número de equipes de patrulha. Podemos cortar alguns deles. A posição de Yan era firme. Naruto e seus colegas já tinham por volta de 10 anos de idade, não havia necessidade real de mantê-los na academia até os 12. Os esquadrões de patrulha atuais eram perfeitos como um papel de transição para esses genins recém-chegados. Se não os deixarmos se formar mais cedo, começar a crescer, se adaptar e se fortalecer agora, então, quando a situação da guerra mudar, quando finalmente se formarem depois de tanta demora, poderão acabar sendo lançados diretamente no campo de batalha. Konoha não tinha falta de ninjas, mas enviar novatos para a linha de frente era inevitável. Os instrutores Jounin iam para o campo de batalha, e os genin novatos precisavam de experiência, precisavam do combate para evoluir. Ter um período de transição ou não ter nenhum eram duas coisas completamente diferentes. O primeiro permitia um crescimento constante para os novos ninjas, o segundo, mesmo que eventualmente amadurecessem, isso teria um custo sangrento. Estou impressionado.
Tsunade começou a sentir dor de cabeça. Se o conselheiro do Hokage não cumprisse seu papel, o Hokage ficaria exausto com a carga de trabalho. Mas se o conselheiro do Hokage fosse muito competente, a pressão sobre o Hokage seria imensa. Nesse momento, Tsunade estava se sentindo um pouco sobrecarregada. Então, quais tarefas você planeja atribuir a essas equipes de patrulha reduzidas? Eles não podiam simplesmente dissolver esquadrões que já estavam em serviço ativo apenas para treinar os novos genins. Fazer isso certamente provocaria reclamações de muitos ninjas. Konoha tinha uma enorme população ninja. Muitos Chunin com força mediana e genin estavam constantemente disputando missões com melhor remuneração. A aldeia havia recrutado alguns membros desse grupo para formar equipes de patrulha responsáveis por explorar a região dos incêndios florestais, um trabalho bem tranquilo, considerando tudo. Mas agora, só para treinar os novatos, eles estavam desmembrando e dissolvendo esses times? Ninguém aceitaria esse resultado. Sem mencionar que a maioria dos ninjas não se dedicava à produção. Eles dependiam exclusivamente das recompensas das missões para sobreviver. Yan já tinha um plano em mente. Envie-nos diretamente para as regiões fronteiriças para acolherem órfãos de guerra e refugiados. A guerra deixou inúmeras pessoas sem teto. Aqueles que atendessem aos critérios, após triagem e verificação, seriam aceitos. O volume de trabalho era enorme e, embora a população fosse vital, a maioria das aldeias acolhia apenas uma parte dos órfãos de guerra. A aceitação de refugiados acarretava riscos. Mas se essas pessoas se estabelecessem de forma estável na Terra do Fogo, tanto o Daimyo quanto Konoha colheriam benefícios relativos. Você realmente ousa pensar grande. Tsunade estava prestes a falar quando Yan a interrompeu. Escreva uma carta ao Daimyo. Diga a ele que Konoha está se preparando para formar esquadrões responsáveis por reunir refugiados e estabelecer vilas. Esses esquadrões cuidarão da triagem e do acolhimento dos refugiados, bem como de ajudá-los a construir assentamentos e casas. No entanto, as despesas com tudo isso deverão ser custeadas pelo próprio Daimyo. Capítulo 385. Será que o Daimyo concordaria? Com certeza. Contanto que Konoha garantisse a segurança, mesmo que o processo de seleção não fosse 100% bem-sucedido. Contanto que as aldeias recém-criadas não se tornassem ninhos de espiões, o Daimyo poderia aceitar. Porque uma população maior significava maior produtividade, o que, por sua vez, significava mais receita tributária e alimentos para o Daimyo. Em comparação com a receita tributária a longo prazo, os custos iniciais com salários e despesas das equipes ninja foram insignificantes. Contanto que o Daimyo não fosse um idiota, ele concordaria com esses termos. Yan, se você não extorquir o Daimyo, você simplesmente se sente desconfortável? A expressão de Tsunade tornou-se peculiar. Yan sorriu e beliscou a bochecha de Tsunade, mas sua mão foi imediatamente afastada com um tapa. A Terra do Fogo é rica e fértil, capaz de sustentar muitas pessoas. Acolher um grande número de refugiados também significa reduzir indiretamente a probabilidade de surgimento de bandidos e renegados. Claro, só queremos os refugiados, não os ninjas, sejam eles ninjas renegados ou ninjas desaparecidos. Pessoas comuns, mesmo que fossem espiãs, conseguiam, no máximo, obter algumas informações periféricas. Para Konoha e a Terra do Fogo, isso foi irrelevante. Esses espiões eram inúmeros e impossíveis de erradicar completamente. Ter um pouco mais ou um pouco menos fazia pouca diferença. Mesmo que tentassem causar problemas, seriam aniquilados num instante, incapazes de provocar qualquer turbulência. A chave era manter os ninjas renegados e os ninjas desertores afastados. Tudo bem, vou escrever para o Daimyo. O Daimyo provavelmente não recusará. Afinal, a longo prazo, isso só beneficiará o Daimyo. Ele tem a perspicácia para perceber isso. A carta chegou ao Daimyo. Após ler a carta de Tsunade, a expressão do Daimyo tornou-se um tanto estranha. Ele não se opunha à proposta de Tsunade, mas não conseguia se livrar da sensação de que estava indiretamente bancando o sustento de um grupo de ninjas de Konoha que não conseguiam missões adequadas e tinham baixos salários. Será que foi apenas imaginação minha? Suspiro, fico pensando como está o andamento da situação, murmurou o Daimyo da Terra do Vento, melancolicamente bebendo saque ao seu lado. Esquece. Apoiá-los é ótimo. Pelo menos quando Konoha gastou o dinheiro dele, eles realmente melhoraram sua força. Diferentemente de um certo parente dele, cuja aldeia permanecia fraca independentemente de ele gastar dinheiro ou não. Isso era realmente frustrante. Ao perceber o mau humor e a situação instável do Daimyo da Terra do Vento, o Daimyo da Terra do Fogo concordou prontamente em fornecer os fundos. Por coincidência, ele havia obtido um lucro considerável recentemente, então o que havia de errado em investir um pouco mais em Konoha? Quanto mais forte Konoha se tornasse, mais segura estaria a sua segurança. O Daimyo da Terra do Vento, alheio a como seus infortúnios indiretamente ajudaram Konoha, certamente cusperia sangue se soubesse o que o Daimyo da Terra do Fogo estava pensando. Se ele soubesse o que o Daimyo da Terra do Fogo estava pensando, provavelmente ficaria furioso a ponto de cuspir sangue. Os fundos foram aprovados rapidamente. O Daimyo foi muito direto. O dinheiro foi entregue e Konoha poderia levar o tempo que precisasse para gerenciar os detalhes. Se isso não bastasse, eles poderiam abordá-lo novamente. Contanto que Konoha não estivesse enganando descaradamente, tudo era negociável. Com os fundos garantidos, Tsunade também ganhou confiança e imediatamente começou a realocar as equipes de patrulha, dando-lhes novas missões. Acolher refugiados? E até mesmo ajudá-los a construir aldeias.
O ninja que descobriu as mudanças na missão ficou um tanto perplexo, mas felizmente as recompensas eram muito boas, bem maiores do que as das patrulhas. Já que havia missões e recompensas, o que mais havia para dizer? Eles simplesmente tinham que terminar o trabalho. Em outra frente, Ian convocou os professores da academia e os informou que os alunos do ano de Naruto iriam se formar mais cedo. O quê? Formatura antecipada? Ao ouvirem isso, os professores imediatamente ficaram inquietos. Senhor conselheiro, certamente Konoha não precisa dessas crianças no campo de batalha ainda, precisa? Isso mesmo. A guerra ainda não chegou às fronteiras da Terra do Fogo. Mesmo que tivesse chegado, não deveriam ser esses recém-chegados que seriam enviados para a linha de frente, certo? Enviar um grande número de novos genins para o campo de batalha não era treinamento, era um ato de desespero. Após vários anos de convivência, os professores não queriam ver os alunos que haviam ensinado sendo lançados em batalhas sangrentas contra o inimigo logo após a formatura, com um grande número morrendo e apenas alguns poucos, mais fortes e sortudos, sobrevivendo. Quieto! Ian elevou a voz e os professores na sala de conferência silenciaram, olhando para ele com olhos esperançosos, desejando que ele mudasse de ideia. Cool! Ele soltou um suspiro pesado e, antes de mais nada, tranquilizou esses professores. Primeiramente, antecipar a formatura dos alunos deste ano não significa enviá-los para o campo de batalha. Você está correto. Konoha não chegou ao ponto de precisar de novos genins na linha de frente. A menos que estejam sob a tutela de um líder de equipe, e além disso, Konoha ainda nem está envolvida na guerra. O principal motivo para antecipar a formatura desses alunos é permitir que eles adquiram experiência mais cedo. Após a formatura, os novos genins serão liderados por líderes de equipe para patrulhar o País do Fogo, acumular experiência e expulsar pessoas ou ninjas que se infiltraram secretamente no país. É só isso. Você devia ter dito isso antes. Você me assustou. Ao ouvir isso, o grupo de professores sentiu-se aliviado. Ao relembrarem seus comentários anteriores, sentiram-se tão envergonhados que quiseram encontrar um buraco para se esconder. Eles pensavam que Ian queria lançar esses alunos no campo de batalha. Só depois de refletir é que perceberam que tinham exagerado na ideia. Droga, Konoha nem está envolvida na guerra ainda. Como eles puderam mandar alunos para o campo de batalha? Patrulhar a Terra do Fogo e expulsar os inimigos era, sem dúvida, a melhor maneira de eles treinarem e evoluírem. Muito bem, não fiquem aí parados corando. A tarefa de vocês é voltar e transmitir a mensagem aos alunos, dizendo-lhes para se prepararem para os exames antecipados. O Hokage já começou a selecionar os líderes de equipe. Após dispensar os professores, Ian abriu as pilhas de documentos empilhadas em sua mesa, uma a uma, e começou a analisá-las passo a passo. A grande maioria desses documentos eram perfis de ninjas nascidos na sociedade civil. O fato de esses perfis terem sido enviados para cá significava que esses indivíduos eram qualificados para se tornarem líderes de equipe. Era assim que Konoha sempre funcionava. Os líderes de equipe eram, em sua maioria, escolhidos entre ninjas civis ou ninjas de clãs em quem o Hokage confiava. Quanto aos outros, mesmo que fossem qualificados, esse tipo de oportunidade não surgiria. A carga de trabalho de Ian era pesada. Ele não só tinha que selecionar professores adequados, como também precisava alocar os alunos em equipes apropriadas. Originalmente, essa era a tarefa de Tsunade, mas acabou ficando nas mãos de Ian. O número de alunos que se formavam a cada ano não era excessivamente grande, mas também não era pequeno. Além de uma pequena parcela de alunos excepcionais que eram liderados por Jounin, os líderes de equipe da maioria dos alunos eram Chunin ou, ocasionalmente, Jounin especiais se tivessem mais sorte. Durante o mandato do terceiro Hokage, ocorreu um fenômeno peculiar. Com exceção dos poucos em quem ele confiava profundamente, os outros líderes de equipe raramente eram Jounin ou Jounin especiais. A grande maioria eram Chunin liderando equipes, e ninjas de clã servindo como líderes de equipe eram ainda mais raros. Se alguém investigasse cuidadosamente, descobriria que apenas o clã Sarutobi tinha um número relativamente maior de ninjas nessas funções. Outros clãs, bem, parecia que não conseguiam liderar equipes de estudantes. Ian não planejava dar continuidade a esse modelo. Ele selecionaria um grupo de ninjas civis para se tornarem líderes de equipe, representando cerca de 1/3 do total. O restante seria distribuído entre ninjas de vários clãs. Foi como dividir um bolo. Capítulo 386. Acreditava-se que com ninjas de clã liderando as equipes, a taxa de baixas entre os novos genin poderia ser reduzida. Izumi, envie alguém para notificar os vários clãs e peça que venham ao meu escritório. Sim, Lorde Conselheiro. Izumi apressou-se com passos curtos e rápidos até a porta e instruiu os ninjas Anbu ali posicionados a agirem prontamente. Ao receberem a notificação da Anbu, representantes dos vários clãs dirigiram-se ao escritório do Hokage. Ian nem sequer excluiu clãs como Sarutobi e Shimura, com exceção daqueles clãs menores que estavam quase extintos, existindo apenas de nome e com quase nenhum ninja restante. Qualquer clã com alguma capacidade estava basicamente dentro do escopo da notificação. Lorde Conselheiro, trata-se da notificação sobre a guerra? No caminho, membros dos vários clãs se encontraram e seguiram juntos para o edifício Hokage. Todos instintivamente olharam para Fugaku e Yashi.
Se houvesse alguma novidade, os Hyuga e os Uchiha certamente seriam os primeiros a saber. Yan era do clã Uchiha e também tinha fortes laços com o clã Hyuga. Diante dos olhares inquisitivos, Yashi não se deu ao trabalho de responder, e Fugaku também permaneceu em silêncio. Na verdade, nem eles mesmos sabiam ao certo porque Yan os havia convocado, muito menos tinham notícias recentes. Entre o grupo, membros de clãs como Sarutobi e Shimura se sentiam um tanto nervosos e apreensivos. Desde que Yan se tornou conselheiro do Hokage, praticamente nenhum progresso positivo na vila chegou até eles. Felizmente não houve nenhum ataque deliberado, o que lhes permitiu respirar aliviados. Mesmo que não pudessem obter benefícios, pelo menos não seriam inexplicavelmente escolhidos como alvo. Mas desta vez eles foram notificados de uma forma incomum. Sério, nenhuma novidade? Shikaku se aproximou de Fugaku com uma risadinha e perguntou em tom de brincadeira. Fugaku olhou para ele e disse irritado. O comandante do batalhão Jounin faria uma pergunta dessas? Com esse comentário, Shikaku imediatamente se sentiu envergonhado, fazendo com que muitos membros do clã rissem. Felizmente, como tanto a pergunta quanto a resposta foram feitas em tom de brincadeira, ninguém se ofendeu e todos levaram na esportiva. Conselheiro Lorde. O grupo entrou no escritório, inclinando levemente a cabeça em sinal de cumprimento. Yan, que ainda estava revisando os documentos, ergueu os olhos, fechou a pasta e juntou as mãos. O motivo pelo qual a Anbu notificou para vir diz respeito à questão dos líderes de equipe para os genins recém-formados. A partir desta turma, a seleção e avaliação de professores para os novos graduados da Academia Ninja não será mais como antes. Além de selecionar alguns ninjas civis adequados, cada clã também precisa indicar alguns candidatos apropriados. Uchiha selecione 10 professores, 2 Jounin, 3 Jounin especiais e 5 Chunin de elite. Algum problema? Puxa vida, designação direta. Todos no escritório arregalaram os olhos. No passado, a seleção de professores era feita por meio de uma análise meticulosa de perfis. Para ser franco, se você não fosse próximo o suficiente do Hokage, mesmo que fosse qualificado e capaz, não teria chance de liderar alunos. Agora o modelo estava mudando. Além de selecionar um grupo de ninjas civis excepcionais, cada clã precisava contribuir. Quanto maior o clã e mais forte for sua força geral, mais pessoas ele poderá fornecer. O modelo que favorecia os ninjas civis estava sendo quebrado. Yan nunca tinha entendido muito bem. Apoiar ninjas civis era ótimo, mas por que até mesmo tarefas importantes como liderar alunos eram priorizadas para ninjas civis? Seriam os ninjas do clã incapazes? Sem problemas. Não era que os Uchiha não quisessem participar de certas coisas, eles simplesmente não tinham a qualificação necessária. Agora que tinham a oportunidade, como Fugaku poderia recusar? Apenas 2 Jounin e 3 Jounin especiais. O clã Uchiha poderia escolhê-los num instante. Quanto aos Chunin, isso era óbvio, o clã Uchiha tinha muitos. Clã Hyuga, 2 Jounin especiais e 5 Chunin qualificados. Você consegue dar conta disso? Sem problemas. A parte destinada ao clã Hyuga era ligeiramente menor que a do clã Uchiha, mas Hyuga Yashi pôde aceitá-la. O trio Inushika Sho, igual ao Hyuga. Os outros. À medida que as atribuições iam sendo distribuídas entre os clãs, o Sarutobi, Shimura e outros clãs semelhantes começaram a ficar ansiosos. Não pense erroneamente que liderar novos genins seja uma tarefa difícil. Na verdade, ser autorizado a liderar novos alunos significa que o Hokage confia em você. Todos os outros clãs já haviam recebido suas designações, mas ainda não havia nenhuma movimentação para eles. Era difícil não se sentir ansioso. Clãs como Sarutobi e Shimura, 20 vagas no total. Quanto ao nível de força do ninja líder da equipe, vocês podem decidir entre si, não imporei requisitos excessivos. Espero que não me decepcionem. Minha intenção é reduzir o número de instrutores ninja civis e aumentar o número de ninjas de clã, tudo com o objetivo de diminuir as baixas entre a nova geração de Konoha. Entre ninjas civis e ninjas de clã, salvo algumas exceções, qualquer um conseguia perceber, apenas com os dedos dos pés, quem era geralmente mais forte. Para reduzir a taxa de mortalidade entre os recém-formados, o uso extensivo de ninjas de clã e sua atuação como líderes de equipe foram uma consequência inevitável. Senhor conselheiro, fique tranquilo, nós definitivamente não o decepcionaremos, nem a aldeia. Embora não lhes tenham sido atribuídos lugares individualmente, ter uma alocação coletiva geral ainda representava uma oportunidade. Isso significava que Yan estava começando a empregar clãs como o deles, que antes eram marginalizados. Deixem as promessas de lado. Garantir a taxa de sobrevivência dos novos graduados e reduzir as baixas é a melhor garantia. Muito bem, voltem todos e preparem-se. Selecionem os candidatos mais adequados. Não indiquem pessoas com personalidades problemáticas ou defeitos, caso contrário, elas só trarão problemas para seus clãs. Demitido. Os representantes dos clãs partiram, alguns cheios de dúvidas, outros radiantes de alegria. Deixando os outros de lado, até mesmo figuras tradicionalmente reservadas como Yashi e Fugaku não conseguiram conter o sorriso. Serem admitidos nesse círculo significava que seu clã estava gradualmente assumindo uma posição mais central. Além disso, o ninja escolhido para liderar os novos graduados também teria mais facilidade em chamar a atenção dos superiores. Essa foi uma notícia muito boa. No passado, tais benefícios nunca haviam chegado até eles. Mas agora era diferente. O modelo havia mudado. A atitude de Yan era clara.
Contanto que você tenha capacidade, contanto que você tenha habilidade e lide com as coisas adequadamente para mim, eu empregarei pessoas do seu clã. Se o grupo liderado por um clã específico sofrer um alto índice de baixas, não me culpe por questioná-lo. Pela primeira vez em vários anos, membros dos clãs Sarutobi, Shimura e outros semelhantes se reuniram novamente. O terceiro Hokage ficou um pouco atônito. Então, os graduados deste ano terminarão mais cedo. Yan decidiu aumentar a proporção de ninjas do clã que atuam como líderes de equipe. Isso representava o extremo oposto do modelo que ele costumava empregar. No passado, os líderes de equipe eram em sua maioria ninjas civis. Agora a situação se inverteu completamente. Ninjas civis representariam apenas uma pequena parte, enquanto o restante seria composto por ninjas selecionados entre os diversos clãs. Mesmo com clãs como Sarutobi e Shimura sendo utilizados novamente, o terceiro Hokage ainda não conseguia se sentir satisfeito com isso. A mudança de modelo significou que as conquistas pelas quais ele havia trabalhado arduamente durante muitos anos estavam sendo anuladas. Capítulo 387. Enquanto contemplava as conquistas que havia construído ao longo de muitos anos sendo gradualmente alteradas e desmanteladas pouco a pouco, o coração do terceiro Hokage se contraiu inexplicavelmente. Embora Yan também tivesse oferecido benefícios ao clã Sarutobi, ele ainda não conseguia aceitar essa realidade. Senhor, o senhor está bem? Percebendo que a expressão do terceiro Hokage não era das melhores, e que seus olhos até demonstravam um toque de decepção e melancolia, os membros das diversas famílias ali reunidas trocaram olhares apreensivos. O que há de errado com o terceiro Hokage? Para todos os presentes, hoje deveria ter sido um ótimo dia. Por que ele parecia tão chateado? Estou bem, só me sentindo um pouco indisposto. Estou ficando velho, infelizmente. O terceiro Hokage forçou um sorriso tenso, balançou a cabeça e suspirou. Deixaremos essa questão para vocês discutirem e resolverem. Agora, esse velho vai descansar. Ninguém entendia por que o humor do terceiro Hokage havia mudado tão abruptamente. Quando ouviu a notícia pela primeira vez, o terceiro Hokage pareceu bastante feliz. Como sua expressão mudou tão repentinamente? Após a saída do terceiro Hokage, o pequeno grupo começou a murmurar entre si. Ei, o que está acontecendo com o terceiro Hokage? Eu também não sei. Talvez ele realmente não esteja se sentindo bem. Mas esse argumento claramente não convenceu a todos, e todos exibiam expressões de ceticismo. Você acha mesmo que acreditaríamos numa desculpa tão esfarrapada? Infelizmente a descrença não mudou nada, pois o terceiro Hokage não compartilhou seus problemas com os outros. Nem mesmo com os membros do seu próprio clã. Certos assuntos só podem ser guardados no fundo do coração para nunca serem revelados a ninguém. Yan não sabia se o terceiro Hokage estava profundamente angustiado ou não. Ele só sabia que suas reformas visavam o bem da próxima geração da vila e reduziriam significativamente a taxa de mortalidade dos ninjas da nova geração. Crianças, tem um anúncio muito importante hoje. Vocês vão se formar mais cedo. Os exames de conclusão do ensino médio serão em menos de 10 dias. Espero que todos se preparem bem e enfrentem os exames da melhor forma possível. Não quero ver seus rostinhos familiares aqui na academia no ano que vem, entenderam? Nenhum professor queria ver seus alunos retidos, obrigados a retornar à academia ninja para treinamento adicional. Eles queriam ainda menos ver seus alunos sendo mandados de volta pelos líderes de equipe. O quê? Formatura antecipada? Provas de conclusão de curso em menos de 10 dias? Essas palavras causaram imediatamente um alvoroço. Por que eles seriam obrigados a se formar mais cedo de repente? Eles estavam sendo enviados para o campo de batalha? Vamos direto para o campo de batalha? Que medo! Será que eu posso morrer? Não quero ir para o campo de batalha. Ha. Finalmente podemos nos formar. Finalmente podemos sair da academia e acabar com essa maldita vida escolar. Os seres humanos são criaturas complexas. Diante da mesma situação, cada um reage de forma diferente. Assim, ao saberem que iriam se formar mais cedo, com os exames iminentes, alguns alunos ficaram preocupados, outros assustados, enquanto outros ficaram animados. Até mesmo felizes. Silêncio. Ao ouvir os alunos tagarelando ruidosamente, alguns até se aventurando em teorias da conspiração, o professor no pódio tremeu de raiva, bateu com força na mesa e repreendeu. O que vocês sabem, crianças? Antecipar a formatura de vocês é uma decisão do Lorde Conselheiro. É para o bem de vocês. O conhecimento que vocês podem adquirir na Academia Ninja é limitado. Muitas coisas exigem que vocês vivenciem, aprendam e acumulem experiência pessoal depois de se formarem. Quem falou em você ir para o campo de batalha? Para garantir que sua turma de alunos possa se adaptar e crescer adequadamente. O Lorde Conselheiro chegou ao ponto de realocar vários esquadrões de patrulha para outras funções, tudo para lhe dar tempo para se desenvolver. São a Vila da Areia e a Vila da Névoa que estão em guerra, não Konoha. Quem falou em enviá-lo para o campo de batalha? Após serem severamente repreendidos pelo professor, os alunos finalmente se calaram completamente, sem que nenhum deles ousasse falar mais nada. Principalmente aqueles que haviam gritado que não queriam ir para o campo de batalha. Eles mantinham a cabeça baixa, com medo até mesmo de olhar para cima, receosos de serem repreendidos pelo professor. Após extravasar sua raiva e repreender os alunos, o professor gradualmente se acalmou. Ele levantou a mão. Em resumo, a decisão sobre a sua graduação antecipada foi tomada. Por favor, preparem-se para os exames.
Vocês devem confiar na vila, confiar no Okage e confiar em nosso Lorde Conselheiro. O Lorde Conselheiro afirmou que Konoha não chegou ao ponto de precisarmos de crianças como vocês no campo de batalha. Na verdade, por muito tempo depois de se formarem, vocês podem até mesmo raramente entrar em combate. Essa é uma consideração especial do Lorde Conselheiro para com vocês. Crianças, a educação e o treinamento prioritários que vocês recebem agora são graças aos esforços e ao apoio do Lorde Conselheiro. Ajustem suas atitudes de acordo e carreguem um senso de gratidão. Não quero ouvir esse tipo de conversa de vocês novamente. Claro, falar ou não é um direito de vocês, apenas não tenham medo de serem rotulados como espiões. Tão sério assim? Os alunos que haviam propagado diversas teorias da conspiração agora estavam assustados, com os rostos pálidos e cobertos de suor frio. Eles não imaginavam que suas meras reclamações pudessem levar a consequências tão graves. Aqui preciso alertar alguns alunos. Dentro da academia, o que vocês disserem ainda pode ser considerado bobagem infantil. Mas, depois de se formarem e se tornarem ninjas de verdade, vocês precisam aprender a controlar suas línguas. Caso contrário, suas bocas lhes trarão grandes problemas. Se vocês não conseguirem controlar suas próprias palavras e acabarem se prejudicando, é uma coisa. Mas até mesmo seus familiares e amigos podem se meter em encrenca por causa do que vocês dizem. Seu professor não está tentando assustá-lo sem necessidade. Se isso é verdade ou não, vocês descobrirão depois de se formarem. Agora vamos começar a lição. Assim que a professora começou a aula, os alunos se animaram, sentando-se corretamente e ouvindo com atenção. Enquanto isso, em locais despercebidos pelos alunos, agentes da Anbu coletavam diversos relatórios e os entregavam ao escritório de Yan. Senhor Conselheiro, todas as informações coletadas sobre a Academia Ninja estão aqui. Obrigado pelo seu trabalho árduo. Yan desenrolou o pergaminho e começou a ler. O Departamento de Educação era o setor que mais preocupava Yan. Se o ambiente dentro do Departamento de Educação de uma aldeia já era distorcido, era fácil imaginar que tipo de alunos ele produziria. Teorias da conspiração? Ao ler esses comentários, Yan não conseguiu conter uma risadinha. A inocência da infância. As crianças que dizem essas coisas nem sempre o fazem intencionalmente. Às vezes, é apenas por nervosismo ou medo que acabam falando sem querer. No entanto, enquanto as crianças podiam falar sem pensar, os adultos não podiam. Após analisar as informações, Yan refletiu por um instante antes de se dirigir ao agente da Anbu que o aguardava respeitosamente. Enviem pessoas para investigar as famílias e os contatos frequentes desses alunos. Vejam se existem sentimentos semelhantes entre eles. Se tais palavras fossem fruto apenas de medo e tensão, poderiam ser entendidas como bobagens infantis, e Yan não se deteria nelas. Colocando-se no lugar deles, de repente enfrentando a formatura antecipada, especialmente em um momento em que a guerra havia eclodido no mundo ninja, ele conseguia entender o pânico. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.